Glória a Deus. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Amém? Amém. Só até que os irmãos podem sentar. Nós vamos falar um pouquinho sobre a questão de família, né? Família, quando há um casamento, né, o homem e a mulher, eles deixam de ser dois, passam a ser um só. E aí, quando nós vemos essa passagem, é uma coisa interessante. A Bíblia diz que Deus criou quem aqui? Vamos lá? Presta bem atenção. Façamos o homem. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine, né? E aí lá, no versículo 27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. O criou, singular, macho e fêmea os criou. Durante muito tempo eu fiquei assim, encucada com essa passagem. Deus criou o homem, e diz que Deus criou macho e fêmea, e depois lá na frente fala sobre a formação da criação de Eva, como Deus criou Eva. E eu já escutei várias explicações acerca desse texto, mas uma que me chamou muito a atenção foi o seguinte: o analisar, né, entre as várias, e eu comecei a analisar essas várias, e uma coisa me chamou a atenção. Quando Deus cria Eva, Deus tira Eva da onde? Da costela de Adão. Da costela de Adão. Ou seja, quando Deus criou o homem, Eva já estava no homem. Não que ele fosse um hermafrodita, misericórdia, não é nada disso, né? Mas a essência da mulher já estava ali. E depois, vou só fazer um resumo, depois a gente vai chegar lá. E depois, quando Deus tira Eva da costela de Adão, ele tira Eva da costela de Adão, diz assim, a palavra diz que ele formou a mulher da costela de Adão. Eu vou usar a expressão não é a questão da Bíblia, Deus tirou Eva lá de dentro de Adão, porque ele já tinha formado os dois lá, quando ele criou o homem. Eva já estava ali, no contexto, na mente do Senhor, Eva já estava ali. Deus sabia que Deus é onisciente, ele sabia que o homem ia precisar da mulher, ele já colocou ali a mulher, e depois ele tira a mulher da costela de Adão. E quando ele traz Eva para Adão, ele fala, vamos lá, peraí, capítulo 2, versículo 18. Dois 18 diz: e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, farei uma adjutora ou uma ajudadora que esteja como diante dele. Versículo 23. E disse Adão: essa é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Eles eram uma carne no princípio com Deus. Deus tira Eva lá, forma Eva, cria Eva da costela de Adão. E dali depois, o próprio Adão fala isso. Agora não é Deus, é o próprio Adão falando. Olha, ela foi tirada do varão e agora os dois vão ser uma só carne. O que eu quero mostrar para vocês com isso? Eu não quero hoje, não vou dar uma aula aqui sobre a formação, a criação do homem não, mas eu quero falar o seguinte: família. Quando o casal, né, se une em matrimônio, eles deixam de ser dois, passam a ser um.
Então família não é eu e ele, família é nós. Muda o verbo, né? O pronome, desculpa. Não é mais eu e ele, agora somos nós. E é isso que eu quero chegar aqui hoje, quando nós entramos nesse contexto de família, de compreender que deixamos de ser eu e ela para sermos nós, as coisas começam a mudar. Porque eu começo a ter atitude diferente. Eu não posso agir mais como quando eu era solteiro. Eu casei, agora eu tenho uma responsabilidade para com o meu esposo. E o meu esposo tem que pensar, olha, eu casei, agora eu tenho uma responsabilidade para com a minha esposa. Nós assumimos um compromisso. Independente até, vou mais além, independente até da pessoa ter ido ou não no cartório oficializar, de ter ido ou não numa igreja receber a bênção, mas eles assumiram o compromisso um com o outro. Se nós aprendêssemos a ser um pouquinho mais responsáveis dentro dos nossos compromissos, e digo de um modo geral, haveria muito mais tranquilidade. Nós cobramos continuamente das autoridades o quê? Compromisso. Nós colocamos lá e precisam cuidar do povo. Nós vimos agora no Rock in Rio, passando no jornal, foram feitas várias manifestações durante o show, né? E me parece que até de artistas internacionais também, cobrando do governo. Aí quando sai de lá, e a cerca da Amazônia, né? Porque estão desmatando a Amazônia, estão destruindo o nosso meio ambiente. Aí quando eles vão embora, aquele chão imundo. Cada um que sai deixa a sua embalagem lá no chão. Isso acontece porque é show, porque é evento. Não estou falando do Rock in Rio em si, eu estou mostrando, tá, de nós como população. Ali foi um show, mas se você for ver qualquer show tem isso. Tem um monte lá no final do evento, tem isso. As pessoas saem e deixam lá a sujeira. Então eu estou reclamando lá e eu não estou fazendo aqui. Então eu quero que você entenda o seguinte: o compromisso tem que haver. Nós temos que aprender a ter um pouco mais de compromisso nós. Não é clamar lá de cima. Cada um por si. Seja mais responsável. E então hoje eu quero falar um pouco sobre a responsabilidade dentro do casamento. O casal precisa aprender a ser nós. Porque quando eu consigo entender isso, a questão da unidade do casal, eu começo a pensar, a raciocinar diferente. Uma coisa é você fazer um plano para a tua vida, para você, e outra coisa é você fazer para um conjunto. Você, por exemplo, está na escola, vai fazer um trabalho, e o professor fala, não faça esse trabalho. Você vai lá e vai fazer o seu trabalho na hora que você quer, do jeito que você quer. Você vai formatar o trabalho do seu jeito, você vai fazer a capa do seu jeito, vai fazer pesquisa nos veículos, nos locais, nos sites que você costuma. Aí de repente, agora o próximo trabalho não é individual, é trabalho de grupo. Aí você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que aprender a pensar em conjunto. Então você vai ter que ver o horário em que cada um está disponível, ou melhor, o horário em que dá para conciliar. Quando der para conciliar os horários para que todos possam fazer, quais são os sites, cada um tem o seu site, olha, eu pesquisei nesse, e aí vão ver o conjunto. Aí é um trabalho de grupo, é um trabalho de conjunto. Família é isso, é conjunto. Então eu tenho que parar de pensar individualmente, naquilo que só eu gosto. Eu tenho que ver aquilo que fica bom para o conjunto, fica bom para a família. Quando nós entendermos isso, ou quanto mais, não vou dizer nem nós, porque não vai haver, a gente sabe que não vai haver um entendimento global acerca disso. Mas quanto mais pessoas conseguirem raciocinar dessa maneira, mais nós vamos fortalecer a família, que está tão decadente, tão cheia de problemas, sofrendo tanto e trazendo uma geração sem nenhuma estrutura. Qual é a estrutura que a gente está vendo nos jovens? Hoje, o que era a maioria está virando a exceção. E a exceção está virando a maioria. Eu vou te explicar. A norma era o quê? O jovem, ele cresce,
conversa, ele estuda, ele vai procurar uma profissão. Muitas vezes até o inverso, muitas vezes ele começa a estudar, já estava trabalhando com 12 anos. Meus 3 irmãos mais velhos começaram a trabalhar com 12 anos. Né? Isso era a norma. Hoje em dia, criança não pode trabalhar. Aí a criança vai estudar, mas a criança não é chegada na escola. Aí ela vai para a rua. Porque ela não pode trabalhar e não gosta de estudar, é para a rua, porque não pode trabalhar. E aí você está vendo a nossa geração perdida. O que era um caso ou outro. Hoje em dia tem tantos jovens, você anda, está tudo por aí, na madrugada, coisa que era só para depois de 18 anos. Menor não podia ser achado na rua à noite. Hoje em dia, você não acha um menor dentro de casa. Você anda pela rua à noite, você fica horrorizado. Quantos adolescentes saem da fralda praticamente na rua de madrugada? Não nem de noite, de madrugada, sozinho, só um grupinho de jovens. Então, todo fim de semana eu estou acordado, eu escuto de madrugada, 4, 5 horas da madrugada. Um monte de jovens, se olhar, são crianças. São crianças, 12, 13 anos, tá na rua já, de madrugada. Então, os valores se perderam. Por quê? Porque a família não consegue mais ser conjunto. O marido e a mulher não falam a mesma língua. Como você pode colocar ordem dentro de casa se o pai fala uma língua e a mulher fala outra? Se estão se batendo o tempo todo, ao invés de buscarem a unidade. Então nós estamos sofrendo as consequências da desestruturação da família. Então a gente precisa aprender que família é um conceito que não é invenção humana, é criado por Deus. Lá em Gênesis, tá? Quando Deus criou o homem, Deus já cria ali o conceito de família, e eu tenho que aprender a respeitar isso se eu quiser viver bem. Então existe também um outro princípio, que o homem ele é provedor e que a esposa é a dona de casa, mãe de filhos. Isso é um conceito bíblico, vamos lá ver? A tentação de Eva e a queda do homem, aí no capítulo 3. Vamos ler no versículo 16. Depois que o homem cai, peca, Eva peca primeiro, depois Adão peca. E aí o Senhor diz lá em 3,16: e a mulher disse: multiplicarei, Deus falando para a mulher, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto destes ouvido a voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás da erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Amém? Então nós vamos ver aqui o princípio. A mulher vai ter filhos, vai gerar filhos, vai cuidar dos filhos. O homem é provedor. Isso quer dizer que a mulher não pode trabalhar? Não. Isso quer dizer que o homem não pode ajudar em casa? Não. Então tem gente que se vale dessa palavra aqui deturpada, tá? Porque não foi isso que Deus estava falando. Ele apenas falou que a partir de então a mulher teria filhos. Ora, se eu tenho os filhos, se eu gero, e eu tenho leite, eu tenho o cuidado, eu tenho essa natureza de mãe, eu vou cuidar dos filhos, vou cuidar da minha casa. O homem vai trabalhar de quê? No princípio, como era o trabalho? Era na terra. Então o homem ia lá carpir, o homem ia lá plantar, colher, ia ter que tratar a terra, porque agora a terra ia dar também espinhos e cardos. Plantas não frutíferas, e ele ia ter que tratar essa terra. Então o homem agora começa a trabalhar, e agora ele vai suar. Ele não suava antes, lá não tinha cansaço, não tinha pecado. Então havia uma diferença lá no Éden. Agora eles vão ser lançados no Éden, e Deus já começa a mostrar para eles como é que vai ser a vida dele aqui na terra. Éden é um jardim na terra. Então, eles já têm agora uma vida diferente. Mas eu quero que vocês entendam a diferença das coisas. O que é um princípio? É como aquilo é gerado
ser feito e para que haja uma ordem. Para que a ordem seja estabelecida. Então Deus estabeleceu uma ordem, o homem vai ser provedor. É a responsabilidade do homem prover o sustento da sua casa. É a responsabilidade da mulher governar a sua casa. Em toda a Bíblia você vai ver isso, de Gênesis a Apocalipse. A mulher ela governa a sua casa, ela precisa aprender a governar com sabedoria, a administrar o tempo, administrar o dinheiro, administrar a educação dos filhos. E o homem vai só trabalhar e colocar dentro de casa? Também não, ele também é responsável. A palavra diz que o homem deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Isso é cuidado. Amém? É cuidado. O homem está designado cuidar da sua esposa. A educação dos filhos, lá em Provérbios, em diversos versículos, fala sobre a educação dos filhos, compete ao pai e à mãe. Ensina o menino no caminho em que deve andar, responsabilidade dos dois. Porque, como eu disse, família não é eu e ela, família somos nós. O casal, ele está junto em tudo que precisa ser feito. Aqui Deus reclama com o homem, Deus repreende Adão por ele ter dado ouvidos à mulher em desobediência a Deus. Ela era ajudadora. Deus colocou ela como ajudadora para auxiliá-lo. Mas no que está errado, você não vai obedecer. Da mesma forma, a mulher esteja sujeita ao marido, mas se ele ensinar para ela, se ele for mandar fazer coisa errada, ser conivente com o pecado, ela não pode ser. Exemplo disso nós temos lá em Atos dos Apóstolos, na passagem de Ananias e Safira. Ananias vendeu uma herdade, um bem, um patrimônio que ele tinha, né, um imóvel que ele tinha, e ele foi e levou aos pés dos apóstolos e falou: olha, eu vendi, portanto, vamos colocar hoje um imóvel de 400 mil reais. Olha, eu vendi por 400 mil reais a minha casa. Né? Aliás, e na verdade, um imóvel de 400 mil, ele vendeu por 400 mil e ele falou com a mulher dele: olha, a gente dá 200 mil, diz que vendeu por 200 mil e guarda 200 mil pra gente. Ele projetou o erro, a mentira, e fez com que a sua mulher fosse conivente. Ele chegou diante dos apóstolos e falou: olha, vendi a minha herdade por 200 mil, estou trazendo todo o valor aqui para vocês, para ajudar na obra e abençoar os necessitados, porque tinha muita gente na miséria entre os irmãos. E aí um monte de gente estava levando o dinheiro, levando as coisas para que fosse distribuído para os pobres, e eles queriam aparecer diante da igreja. Então Ananias fez, e aí ele fala com Safira, e ele entra, Pedro fala com ele, e ele cai morto, porque ele havia mentido para o Espírito Santo de Deus. Quando Safira chega, Pedro fala: você vendeu por tanta essa herdade? Ela: vendi, vendemos sim. Aí ele falou: ô Safira, o que você deixou, Satanás deixou teu coração para mentir, junto com teu marido aí? Esses rapazes aqui, ó, levaram o corpo do teu marido e vão levar o teu também. E ela cai morta. E eles, por quê? Porque ela foi conivente no pecado. Então, no pecado, está aqui no Antigo Testamento, quando Adão foi atrás de Eva para pecar, ele foi julgado e condenado, e saíram do Éden, foram expulsos do Éden. No Novo Testamento temos o caso de Ananias e Safira, e eles morreram ali diante do Senhor, morreram ali diante dos irmãos, porque pecaram. Então, no pecado, nem o homem deve obedecer à mulher, e nem a mulher deve obedecer ao homem. No pecado você não pode ser conivente. Então nós somos um só, para um ajudar o outro, para o marido amar e cuidar da esposa, e para a mulher também ajudar o homem, aconselhando naquilo que for necessário, mas sempre no Senhor, nas coisas tocantes ao reino de Deus, para que haja paz dentro do lar. Quem é que não quer viver dentro de uma casa onde há harmonia? Onde o marido fala e a mulher diz sim senhor, onde a mulher fala e a mulher diz sim senhora, onde os dois conseguem conversar, ou naquilo que não for correto, falar: meu amor, isso aqui não é bom por isso. E aí conversa, chega a um denominador comum. Quem é que não quer isso? Todos nós queremos viver dentro de um lar de paz. Agora, quem é que está disposto a fazer isso?
Qual é o homem que está disposto a ouvir a voz da sua mulher e a obedecer naquilo que concerne as coisas que estão dentro da vontade de Deus? Qual é a mulher que está disposta a obedecer ao marido, mesmo contra a vontade sua, se aquilo que está sendo feito é bom? Então, viver o eu, viver o nós, não é fácil, mas é necessário para que haja uma geração saudável. Filhos emocionalmente saudáveis. Nós estamos precisando ver isso, uma geração saudável. Nós não estamos vendo. Você conversa com um jovem, quantas vezes a Paula, a Esther e a Raquel, quantas vezes nós chegávamos dentro da escola e falavam: mãe, olha, está passando um problema assim, ora pelo meu colega, porque a gente vai ter briga dentro de casa. Estava chorando na sala. Quantas vezes que eles chegaram dentro de casa e contando situações em que os colegas estavam dentro da escola. Quantas professoras! Eu me lembro que teve um ano, quando a Esther estudava, que a diretora teve que mudar o horário, presta atenção nisso. Ela teve que mudar o horário dos alunos. Os mais velhos tiveram que passar para a parte da manhã, Fundamental 2, de 5ª a 8ª série, tiveram que ficar na parte da manhã. E o Fundamental 1 na parte da tarde. Por quê? E ela explicou, eu participava do conselho da escola na época, e ela explicou: os grandes são aqueles que sofrem mais com a violência dos pais. Até porque estão naquela fase meio de rebeldia, de tudo, eles sofrem muito. E muitos chegam da escola depois de ter sido espancados dentro de casa. Então vamos colocar esses alunos de manhã, porque pelo menos eles chegam da escola ainda calmos. Olha que situação. É dessa maneira que nós estamos vivendo. Que geração, o que você pode esperar de uma geração dessa? Por quê? Falta de estrutura dentro do lar. E por que falta estrutura? Falta obediência à palavra, falta conhecimento da palavra. E nós que estamos aqui, você pode até falar: pastora, mas eu já, então essa palavra não é para mim, eu não casei ainda. Melhor ainda, tem que saber antes. Ou eu já casei, já criei meus filhos. Mas você pode ajudar seus filhos a cuidar dos netos, seus sobrinhos. Sempre tem alguém que você pode aconselhar e ajudar. Então se prepare para fazer de acordo com a palavra. Se prepare para orientar alguém. A Bíblia diz que as mais velhas ensinam as mais novas a amarem os maridos, a amarem seus filhos e a serem boas donas de casa. Então você tem sim essa responsabilidade, ela é de todos nós. Todos nós precisamos conhecer a palavra para aprender a obedecer. Amém? Por que Deus deu ao homem essa... porque nós falamos que o homem é provedor, né? A Bíblia não. A medicina fala, por causa dos hormônios, o homem ele é mais inventivo, ele é mais criador e ele é inconformado. Você vê que a mulher se conforma com muito mais facilidade às situações, ela se acomoda com mais facilidade às situações. O homem não, ele sempre quer buscar alguma coisa diferente. Ele, de um modo geral, salvo as exceções, sempre o homem ele quer buscar alguma coisa diferente. Uma mulher, de repente, fica na empresa anos e anos. O homem, ele pode até ficar, mas é mais difícil. Ele quer alguma coisa nova, ele cansa daquilo ali logo, ele já quer alguma coisa nova. E isso faz parte da sua questão hormonal. E Deus colocou assim. O homem, ele tem essa natureza, por isso ele é o provedor. Né? E é para isso mesmo, para que ele tenha disposição para trabalhar, buscar coisas novas, inventar, criar coisas novas. Toda essa tecnologia que nós estamos vendo aí, claro que tem muita mulher envolvida, mas uma grande parte dos grandes inventores foram homens. Isso está provado, não é machismo nem feminismo, não. Isso é besteira ficar nesse negócio, a gente está aqui para disputar, não. A mulher está para ajudar. E o ajudar, se em algum momento ela ficar na frente, não tem problema nenhum. Deus deu para ela o dom, ela vai e faz. Se tem o dom de ser astronauta, que vai ser astronauta. Se tem o dom de ser cientista, que vai ser cientista. Não quer dizer nada. Mas isso não retira aquilo que Deus deu para cada um. Amém? Amém. Nossa, o mente está fraco. Amém? Amém. Glória a Deus. Melhorou um pouquinho. Então isso é características que Deus deu ao homem. A mulher, ela é mais organizada.
Né? Tanto que a maior parte das secretárias sempre foram mulheres. Está mudando um pouquinho. Ó, porque a mulher é mais organizada, ela é mais obediente, ela tem essa natureza. Essas características, ela é generosa, conciliadora, atenciosa. Então são características que ajudam a edificar o lar, a governar uma família. Abre aí, Provérbios capítulo 14, versículo 1. Então, se nós aprendermos a enxergar as coisas, ao invés de ficarmos, 14:1, toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba-a com as próprias mãos. Amém? Amém. Acharam aí? Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a destrói com as próprias mãos. Então, quando eu parar com o preconceito, porque existe também isso, é preconceito. É o conceito o que você já fez anteriormente, você já imagina como vai ser, de que se eu obedecer a palavra, de que se a mulher for sujeita ao homem, de que o homem for responsável para ser o provedor, as coisas não vão dar certo. Se a gente parar com isso, funciona. Funciona. Eu posso trabalhar, ajudar meu marido, não tem problema nenhum. E eu conheço até casais que o homem assumiu a casa porque tem mais paciência e a mulher trabalha fora. Eu já vi casos assim. E funciona, mas é exceção da regra. Eu não posso fazer da exceção a regra. Eu não posso esquecer que tem exceções, mas eu não posso fazer da exceção a regra. Se a mulher quer trabalhar, trabalhe. O homem, seja sábio. Agora eu vou dar alguns exemplos aqui para a gente ganhar. Não vou ficar, para não demorar demais, porque não é uma reunião de estudo, tá? Mas eu vou dar alguns exemplos bíblicos para a gente entender isso. Aqui, primeiro eu quero falar um pouquinho sobre isso. A mulher sábia edifica. Edificar é construir. Então nós devemos construir o nosso lar com sabedoria. Seja sábia para falar, prudente para falar, porque nós mulheres falamos demais. Temos a necessidade de falar demais, né? Mas temos que saber a hora de calar também, saber a hora de falar. Lá em Provérbios, capítulo 31, a partir do versículo 10, fala sobre as virtudes da mulher. Tá? A Gurra, não é isso? Rei Lemuel. A mãe do rei Lemuel, ela deu para ele conselhos. Ela ensinou para ele, né, acerca da mulher, provavelmente até para que ele pudesse escolher uma mulher virtuosa. E ela ensinou para ele quais eram as características. Ele escreveu isso em Provérbios. A partir do versículo, ele fala no começo, e aí depois, a partir do versículo 10, ele está escrito lá: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede de rubis. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Aí fala: levanta cedinho. Vou fazer um resumo aqui. Levanta cedinho, dá trabalho às suas servas. A luz não se apaga de noite, porque ela está trabalhando lá na roca. Ela é da fiação, trabalha em fiar, porque naquela época se fiava os tecidos. Ela sabe mercadejar, sabe trabalhar com os mercadores, comprar, vender. A casa dela está toda forrada, com roupa dobrada, no frio, ninguém sente frio. E aí mostra uma mulher ativa, uma mulher que trabalha, que negocia. Então a mulher pode trabalhar? Claro que ela pode. O homem pode cuidar de casa, fazer comida? Pode. Pensa em Abraão. Eu não lembro agora, se o pastor me lembrar rapidinho, achar. Ou quando Abraão vai preparar lá alguma coisa para os anjos. Lá em Gênesis, eu não lembro agora qual é o capítulo, quando os anjos aparecem 3 anjos a Abraão. Lembra os escritos qual é o capítulo? 15, vai mais rápido. Vamos ver aqui, eu não marquei, esse eu não marquei, eu devia ter marcado. Mas mostra que Abraão, Isaac e Jacó sabiam cozinhar e cozinhavam bem. Mas sabe o que é interessante nisso? 18, aparecem 3 anos de Abraão. Traga-se água, versículo 4. Um pouco de água, lavarei vossos pés, encostai-os, e trarei um bocado de pão para que as vocês e
Então ele, Abraão, ele foi lá cuidar também. Ele preparou, mandou que Sara amassasse as farinhas. Abraão correu as vacas, tomou a vitela e o moço preparou. Mas ele foi lá servir. Não é que, desculpa, não fala que Abraão fez, não. Foi o filho dele. Esaú e Jacó. Os dois sabiam cozinhar e cozinhavam bem. Aí eu fico pensando, pensa comigo. Abraão era rico e deixou toda a fortuna para Isaac. Isaac, além da fortuna que seu pai lhe deixou, ele ainda acrescentou fortuna. Ele ainda ganhou mais ainda. Lembra da passagem em que Esaú chega da caça e vê Jacó preparando um guisado de lentilhas? E o guisado estava saboroso. Tão saboroso que Esaú vendeu a primogenitura por aquele guisado. Quando Isaac já estava velho, que queria abençoar seu filho Esaú, ele falou: olha, você vai na caça e você prepara, porque eu quero comer da tua mão, do jeito que eu gosto. Então Isaac e Esaú cozinhavam e cozinhavam bem. Então não é desonra para o homem cozinhar, não é desonra para o homem cuidar. Abraão foi lá, ele mesmo foi lá pegar um bocado de pão e deu para os anjos comer, enquanto ele mesmo dava ordem para que se preparasse um banquete, vamos dizer aí, né? Matar uma vaca, pegar um gado, pegar alguma pães, preparar, fazer bolos. Enquanto fazem isso, eu vou cuidar de vocês aqui, pegar água aqui para lavar os pés dele. Ele organizou tudo ali. Podia falar: Sara, cuida de tudo aí, eu vou ficar aqui conversando. Não é isso que o homem faz? Chegou a visita, vamos sentar aqui com meus amigos, vou conversar. Ô Sara, vê o que tem que fazer aí. E fica esperando. Não, Abraão, ele mesmo foi lá, se movimentou. Então nós temos que aprender a também não achar que porque Deus deu para o homem a tarefa de sustentar e deu para a mulher a tarefa de criar filhos, que fica só nisso. Isso é só um princípio, para que a gente entenda. Por outro lado, todos nós temos que trabalhar juntos para que haja paz dentro do nosso lar, para que haja um lar saudável, onde haja harmonia. Se eu não ficar disputando autoridade dentro de casa, se eu não ficar disputando tarefa dentro de casa, vai haver muito mais harmonia. Se o homem sabe que a esposa trabalha fora, ou mesmo que não trabalhe, ele trabalhou fora, quando ele chega dentro de casa, a mulher já ficou o dia inteiro com as crianças, correu para um lado, foi para o outro, vai para médico, vai para levar na escola, busca na escola, e vai fazer compra, vai no mercado, e aí chega em casa, por que ele não pode ajudar? Ele pode ajudar. A mulher está lavando a louça, vocês estão desajeitados, não tem problema. A mulher está lavando, você seca. A mulher está fazendo comida, você forra a mesa, põe os pratos, põe lá o que precisa pôr, faz um suco. Todos nós podemos ajudar em tudo. O que eu quero mostrar é que quando nós compreendemos que família somos nós, é uma unidade. O homem e a mulher são uma só carne, eles precisam ser uma só carne. É sinal que eles precisam cuidar um do outro. É quando eu cuido, quando eu amo de verdade, eu cuido. Quem ama, cuida. Precisamos cuidar uns dos outros um pouco mais. Não adianta ficar reclamando do governo, reclamando do trabalho, reclamando não sei de quê, se dentro da minha própria casa eu não consigo organizar, eu não consigo conciliar, eu não consigo fazer com que haja cuidado uns pelos outros. Eu quero que o Temer cuide de mim, eu quero que o Alckmin, que o Dória, aqui em São Paulo, cuidem de nós, mas eu não consigo cuidar da minha casa, de pessoas que eu conheço e que eu amo. Como é que eu vou querer que o outro lá de fora, que nem me conhece, vai cuidar? Você acha que eles vão se importar? Se não aprenderam a se importar desde pequeno, se nós não aprendemos a nos importar com os nossos desde pequeno, amar é isso, é se importar. Volta lá para 1 Coríntios 13, a passagem que eu estou sempre falando. Aqui ama, amor tudo sofre, tudo suporta, tudo espera, tudo crê, não se soberbece, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Amor é generoso e ele é cuidador. O amor se importa. Então não adianta eu ficar buscando lá fora se aqui dentro eu não estou fazendo. Se eu não sou exemplo, que autoridade eu tenho para falar? Então a gente vê uma massa de povo na rua sendo guiado por alguém
Queremos sim. As pessoas vão falar porque no fundo elas querem mesmo uma mudança. Mas nós precisamos gerar a mudança. E a mudança tem que começar dentro da nossa casa. Se nós começarmos a inculcar os valores corretamente da vida dos nossos filhos, se nós começarmos a ensinar corretamente os valores, as coisas vão começar a acontecer. Então vamos vigiar. Vamos estar um pouquinho mais atentos na nossa própria vida e na nossa própria responsabilidade. Amém? É cada um. É como avivamento. Eu ainda quero falar aqui sobre avivamento. Não vou falar hoje não, vou dar só para você entender. Tem muita gente pedindo avivamento na igreja. Ah, mas tem que acontecer avivamento, tem que acontecer avivamento. Busca você avivamento, meu irmão. Você não vai ser avivado, porque se acontecer dentro do teu coração, você vai começar a impactar outra pessoa. E aquele outro impacta outro. É a mesma coisa dentro de casa. É a mesma coisa no governo, é a mesma coisa em qualquer lugar. Começa no teu coração, começa na tua vida. É muito fácil você olhar para o erro do outro. Tem irmão dentro da igreja que fica orando pelo outro, esperando o outro ser castigado. Ah, mas irmão, vai pesar a mão naquele ali. Tá vendo errado? Ora por ele. Não fica esperando Deus pesar a mão, não. Dentro da tua casa, teu marido está errado, ora pelo teu marido. A tua esposa andando errado, ora pela tua esposa. Teu filho, ora pelo filho. Tua mãe, ora pela mãe. Ao invés de ficarmos cobrando do outro e desejando, esperando Deus pesar a mão, faça você o certo. Ande corretamente, seja exemplo e ore por aquele que está precisando de uma direção. Amém? Nós precisamos fazer isso, é eu que tenho que fazer. Eu tenho que chamar a responsabilidade para mim. Peraí, acorda. Quem é que está vendo o erro? É você ou é o outro? É você que está vendo o erro? Então, se posiciona você. Seja exemplo e ore por aquele que ainda não está enxergando o que está errado. Seu marido está fazendo errado? Então, ora por ele. A tua mulher está fazendo errado? Ora por ela. E aí você vai conseguir algum resultado, porque difamar não vai resolver nada. É a oração que resolve todas as coisas. O exemplo aliado à oração. Amém? Amém. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.